Vives situado pela dificuldade e pelo infortúnio? Trabalha para o bem geral. Mesmo assim, porque o Senhor concedeu a cada cooperador o material conveniente e justo. A mensagem que acabamos de ler, para quem está entrando, é do livro Pão Nosso, intitulada A Vinha. Então vamos agora, nesse momento, queridos irmãos e irmãs, recolher os nossos pensamentos em oração. Cada um fique da melhor forma possível, se acomode como bem quiser, para podermos entrarmos em sintonia com a espiritualidade amiga. Jesus, Mestre querido, nós te agradecemos pelo dia que termina, pela noite que inicia. Te agradecemos, Senhor, por mais um dia, pela oportunidade de estarmos aqui. Te agradecemos pelas bênçãos que recebemos. Te agradecemos pelas luzes. Muito obrigado, Senhor, pela tua paz. Que os mensageiros de luzes, espíritos amigos vindo da espiritualidade, possam estar conosco em nossos lares nesse momento, na realização dessa explanação vinda do Evangelho, segundo o Espiritismo, à luz de Ti, ó Mestre querido. Então, que possamos, todos nós, unidos num só pensamento, refletirmos, entendermos e compreendermos o trabalho que temos que realizar na Tua vinha. Com esta prece, nós iniciamos as atividades desta noite com a Tua presença e com a presença dos Espíritos abnegados, trabalhadores do Centro Espírita Paulo de Tarso. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, em especial os amigos queridos do Centro Espírita Paulo de Tarso, a todos os internautas, aqueles que estão nos assistindo pelo Instagram, pelo Facebook, pelas mídias sociais, que é agora o nosso recurso de estarmos próximos, realizando as atividades em prol da harmonização do nosso planeta, das bênçãos de luzes que recebemos. Então, a todos nós que aqui estamos, vamos estudarmos e compreendermos o que o Cristo nos fala, como Ele nos chama todos os dias, a todos os momentos, o que Ele nos propicia, o que Deus, nosso Pai, nos oportuniza. Então vamos nessa noite fazer essas reflexões em cima desse Evangelho. Então o título da nossa explanação é o título do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. E nesse capítulo ele começa: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e eu vos aliviarei. Tomai vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e acharei repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve meu fardo. Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Veja como Jesus nos chama nessa passagem. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Já aqui, nessa passagem, nesse momento, Jesus já se coloca como sendo aquele que nos conduzirá ao nosso Pai, aquele que vai nos levar e nos conduzir aos caminhos certos do bem, da paz, da felicidade. Então, Jesus, ele vem para a humanidade naquela época, trazendo o consolo e o amparo necessário para aquele povo, aquela comunidade que vivia naquela época, que estavam tão sofridos, perseguidos, muitos ainda sem ter o auxílio da espiritualidade como temos hoje,
Muitos ainda sem entender e compreender os sofrimentos. Muitos ainda sem entender e compreender a realeza de Jesus. Então Jesus, ele já nos mostra que todos aqueles que estão aflito, que está sobrecarregado, se sentindo com aquele peso nos seus ombros, na sua mente, na sua vida, ele já se coloca como sendo aquele que irá trazer o consolo, aquele que irá trazer o amparo, aquele que irá trazer o alívio. E ele pede aqui, né? Toma, né, o meu jugo. Então, que jugo será esse que o Cristo nos fala? E todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontro consolação na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Vejam, ele aqui já coloca que as misérias, as decepções, as dores físicas, a perda de seres amados. Nessa atual situação, nesse panorama em que estamos vivendo hoje, acometidos por essa pandemia, acometidos por um vírus mortal, letal, muitos de nós estamos passando por essas aflições, por esses sofrimentos. Muitos irmãos que estão perdendo seus empregos, a sua renda mensal, estão sendo chamados a viver na miséria, por não ter mais a sua renda própria, para que possa nutrir, sobreviver. Quantos irmãos nossos não estão passando por dificuldades outras? Quantos irmãos não estão e já estavam nesse estado de miséria, sem alimento, sem abrigo? Muitos irmãos. As decepções das nossas vidas, que muitas vezes nos deixam abatidos. Muitas vezes depositamos esperanças em pessoas, em algo, e aí de repente a decepção chega porque nós idealizamos, nós colocamos naquela pessoa todas as nossas esperanças, todas as nossas expectativas. E aí a pessoa não correspondeu a essas expectativas. E aí a gente se sente decepcionado. Mas vamos parar um pouco para refletir o que seja decepção. Será que a decepção é mesmo a vinda do outro? Ou não será eu? Não serei eu que coloquei em mim um pensamento de achar que o outro era capaz de trazer a minha felicidade? Mas será se a minha felicidade está na mão de alguém? Será se a minha felicidade está no emprego? Está nos bens materiais? Aonde está, propriamente dita, a nossa felicidade? Então, muitas vezes, nós depositamos nas mãos de outras pessoas aquilo que nós mesmos somos capazes de construir. E é por isso que nós nos decepcionamos. Porque nós criamos uma ilusão de achar que é através do outro, que é através do dinheiro, que é através de uma condição social elevada, através de um cargo, que eu alcançarei a minha felicidade. A maioria das nossas decepções são causadas por nós mesmos, porque depositamos esperanças em algo que ainda não conhecemos. Como eu posso querer a perfeição do outro se eu ainda não tenho essa perfeição? Como eu posso querer que o outro me dê amor se ele ainda não é capaz de compreender o que seja o amor? Então, as decepções, muitas vezes, ela não está no outro, ela está em mim. Ela está naquilo que eu idealizei, naquilo que eu quis conquistar e
que depositei em algo. E aí ele fala das dores físicas. E as dores físicas, elas podem se manifestar de diversas formas. Através de doenças crônicas, doenças adquiridas, através de algum acidente que porventura possamos ter. E as dores do corpo muitas vezes são dores difusas, pontuais, como enxaqueca. Quem sofre com enxaqueca sabe quão horrível isso é. Então muitas vezes a gente se angustia com essas dores. Muitas vezes nós colocamos as dores acima de tudo. Nós não aprendemos a vivenciar, a viver o sofrimento, as dores. E muitas vezes a gente coloca aquela dor como ela fosse uma dor insuportável, como se a gente não tivesse a capacidade de suportá-la. Então, muitos de nós ainda sofremos com as nossas dores físicas do corpo, e muitos sofrem com as suas dores da alma, as perdas dos entes queridos, amados. Quantos irmãos não estão perdendo seus entes queridos para a Covid? Quantos irmãos já perderam seus entes queridos por outras doenças, por acidentes, ou mesmo pelo chegar da hora de retornar ao mundo espiritual? E como é dolorosa essa partida. Como nós sofremos com essa despedida desses entes amados, amigos, queridos que retornam ao plano espiritual. Então, essas situações, elas nos colocam na situação do sofrimento, do sofrer. E Jesus, ele é o jugo leve. Através das suas palavras consoladoras, dos seus ensinamentos, é que ele nos fortalece. E a consolação de tudo isso, Jesus disse que está na nossa fé no futuro, na confiança na justiça de Deus. Então, meus amigos, minhas amigas, muitas vezes não será nessa existência, nesse momento, que nós seremos felizes, que alcançaremos o júbilo. Jesus nos fala de uma vida futura. E que vida futura será essa? E Jesus veio nos ensinar, através da nossa fé, através do seu amor para conosco, como vamos alcançar esse futuro. E ele diz que aquele que nada espera dessa vida ou após ela, aquele que realmente acredita numa vida futura, na sobreexistência do espírito, porque o que morre é o corpo material, o espírito eterno retorna ao plano espiritual, muitas vezes retornando para as nossas verdadeiras moradas lá no plano espiritual. E as nossas aflições, elas vão cessar quando aprendermos a compreendermos, a não querermos nessa existência as compensações para a nossa vida.
nós entenderemos e compreenderemos o que realmente Jesus quis nos dizer quando ele disse que ele é o jugo leve. E Jesus acolhe a todos, ele não faz diferenciação. Jesus não julgava. Temos o exemplo no Evangelho do Bem-aventurados misericordiosos, quando ele fala da mulher adúltera, que foi colocada à exposição numa praça e os doutores da lei levaram até ele e perguntaram a ele o que fazer com essa mulher. E Jesus estava escrevendo no chão, muito calmamente respondeu: atire a primeira pedra aquele que não tiver pecados. Então, muitas vezes, nós nos colocamos nessa posição de julgadores, de apontarmos os erros dos outros, enquanto Cristo acolhia, nos ensinou a indulgência para com os nossos irmãos. Nos ensinou a praticar o bem, a colocar o amor acima de tudo. E a assistência de Jesus, a felicidade que ele prometia e que ele promete, está justamente na observância das leis divinas. Aí nos lembra também a passagem daquele jovem que cumpria todos os mandamentos, todas as leis, e que queria seguir com Jesus. E diz: mestre, eu sou cumpridor de todos os mandamentos. Eu honro meu pai e minha mãe. Eu acredito no Deus vivo e quero seguir. Jesus, que conhece cada um de nós no nosso íntimo e nos nossos corações, olhou para o rapaz e disse: larga tudo o que tem e me segue. E o jovem, muito rico de bens materiais, abastado, não foi capaz de desapegar dos bens materiais para seguir Jesus. Mas Jesus já sabia que seria essa a resposta, porque Jesus nos conhece na nossa essência, assim como Deus, nosso Pai. E a observância das leis divinas é o que nos conduz ao caminho do bem, da nossa evolução espiritual, do nosso aprimoramento. Então, quando Jesus diz que seu jugo é leve e suave, ele põe duas condições para que a gente carregue esse jugo. A lei da justiça, que é o amor e a caridade. Porque se possuímos amor, nós seremos indulgentes, pacientes, saberemos perdoar aquele que nos ofende, não julgaremos os erros dos outros, porque aí está dentro da indulgência. Não teremos mais o egoísmo arraigado dentro de nós, porque saberemos lidar com os nossos conflitos, com as nossas imperfeições, e iremos trabalhar essas imperfeições.
Porque o amor anda junto com a fé e a caridade. Porque a fé é a certeza e a confiança que eu tenho naquilo que me apresenta. E a caridade? A caridade é aquilo que eu faço, não só em benefício de alguém, mas em benefício também de mim mesmo. Porque qual é o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se eu me amo, se eu quero o meu bem, consequentemente, eu amarei alguém, eu desejarei o bem de alguém. Mas não esse amor que a gente conhece das paixões desvairadas, que nos levam a sucumbir, mas o amor universal, o amor que está acima dos bens materiais. É esse o amor. E a caridade para com todos, que está dentro das leis divinas, dentro de cada um de nós. E Jesus, sendo o consolador daquela época, ele trouxe para nós, a humanidade, naqueles tempos onde ele passara por aqui, esses ensinamentos. E quando ele retornou ao seu reino, que é o mundo espiritual, ele disse que não nos deixaria desamparados, que ele mandaria outro consolador. E vamos ver aqui que consolador é esse que Jesus prometeu a nós. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhecer. O Consolador vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Isso está em João, capítulo 14, versículos de 15 a 17 e 26. Vejam, meus irmãos, o Cristo fala que ele enviará um consolador que ficará eternamente conosco. Aquele que irá nos ensinar e recordar tudo o que o Cristo disse. Com essas palavras trazidas pelo apóstolo João, fica bem claro que o Espiritismo é o Evangelho redivivo de Jesus. Suas palavras são pontuais. Ele traz um novo Consolador. A doutrina espírita revela aos homens o que até então era desconhecido. Nos revela a pluralidade dos mundos
mundos habitados, nos revela a existência de outro plano, nos revela que o Espírito é eterno e não morre, nos revela que temos a oportunidade dada por Deus nosso Pai de evoluirmos através das reencarnações, nos mostra como devemos melhorar, como devemos evoluir. E o Espiritismo, ele veio justamente no tempo predito. Ele veio cumprir a promessa de Jesus. Está lá na mensagem do Espírito de Verdade. E o Espiritismo também nos chama à observância das leis, ensinando todas as coisas sem figuras e alegorias. A doutrina espírita não tem dogmatismo. A doutrina espírita surgiu não com uma pessoa, não foi Allan Kardec. Não foi através de Allan Kardec que surgiu o Espiritismo. Ele apenas deu nome. Porque o Espiritismo é a doutrina dos espíritos. O Espiritismo veio trazer e revelar aos homens a prova e a existência da vida espiritual, que a vida continua. E ele vem novamente nos chamar à observância das leis. E como bem disse Jesus quando veio na sua época, o Espiritismo também vem dar cumprimento às leis de Jesus, às leis divinas. Não existe diferenciação, não existe modismo. Como eu costumo dizer, algumas pessoas gostam de fazer o Espiritismo à la carte, a sua moda, ao seu bel prazer. Algumas pessoas querem achar que a doutrina espírita pode ser feita dessa forma e assim vai ser feita. Não, meus amigos. Nós temos a orientação. Kardec. Vamos agradecer a Kardec que aceitou essa grandiosa missão de trazer a doutrina espírita para nós. De trazer esses ensinamentos vindo da espiritualidade. Porque nem todos assumem a missão. Olha só a mensagem inicial, a vinha, quando diz lá que Jesus, ele já sabia que ia andar na sua vinha. Aquele que se comprometera a trabalhar na sua vinha. Então, muitos de nós viemos com as missões de trabalhar na vinha de Jesus, mas declinamos. Muitos os chamados e poucos os escolhidos, a missão de Jesus. E para que a gente possa ter um entendimento real do que seja a doutrina espírita, nós temos que ter uma fé raciocinada. Porque Deus nos deu a inteligência para isso. Nós não podemos absorver conteúdos, ensinamentos, explicações sem raciocinar, sem refletir se realmente aquilo é certo ou errado, tem fundamento. A ciência explica, como nos fala o capítulo 1 do Evangelho, a aliança da religião com a ciência, que temos que ter essa compreensão, que temos que raciocinar diante dos fatos,
principalmente nesse cenário em que estamos vivendo com essa pandemia. Quantas informações erradas são nos passadas? Temos que averiguar, temos que ir atrás das fontes, temos que nos informar. É para isso que existe a tecnologia, é para isso que existe a inteligência humana. Deus nos deu a inteligência para fazermos o bom uso dessa inteligência. Se não fosse assim, nós não estaríamos nesse momento conversando. Eu da minha casa, vocês da casa de vocês, estudando e compreendendo esses ensinamentos. Então o Espiritismo, ele veio abrir os olhos e os ouvidos da humanidade. Mostra a causa do sofrimento nas existências anteriores e na destinação da Terra. Ou seja, a Terra, com esse processo, que é um dos degraus da evolução desse planeta, porque essa pandemia é apenas um processo evolutivo que a Terra está passando. Como já passamos por outros, por guerras, por outras doenças, por efeitos físicos. Então esse momento também é um momento de transição. É uma passagem que nós estamos passando. Muitos de nós tirando o aprendizado da lição e muitos ainda necessitados desse aprendizado. Mostra o objetivo dos sofrimentos como crises salutares que produzem a cura e, com meios de depuração, garante a felicidade nas existências futuras. Ou seja, voltando à nossa fala inicial, a felicidade não é desse mundo. Futuramente, quando alcançarmos realmente a transformação, quando passarmos da transição planetária, quando a Terra chegar no seu estado de evolução, de passagem do mundo de prova e expiação para o mundo de regeneração. Então, meus irmãos, nós ainda vamos ser regenerados. E muitos acham que vão nessa existência já alcançar a sua elevação espiritual. E aqui o Espírito de Verdade, ele nos traz uma mensagem que ele diz assim: venho como outrora aos transiados filhos de Israel, trazei-vos a verdade e dissipar as trevas. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinar as plantas e levantar as ondas. Revelei a doutrina divina, mas ingratos os homens afastaram-se do caminho reto que conduz ao reino de meu Pai e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Então, o que é que o Cristo nos fala nessa mensagem? Que ainda continuamos nesse processo de evolução e temos que tirarmos de dentro de nós as nossas imperfeições. Ele diz aqui, ele vem falar novamente aos filhos transiados de Israel. Nós, a humanidade, ainda estamos passando por esse processo evolutivo. Então temos que tirar de nós as imperfeições. E como vamos fazer isso? Orientações de Kardec. Espíritas, amai-vos e instruí-vos o amor. Porque a primeira coisa que temos que aprender a fazer é amar. Porque com o amor vem uma infinidade
de sentimentos que nos elevam. E a instrução, que aí nos remete novamente à fé raciocinada. Nós temos que nos instruir, nos apropriarmos do conhecimento e do conhecimento sério. E temos que, como fala também Kardec, que ele diz que nós, os espíritas, nós seremos reconhecidos pela transformação moral, pela vontade que nós temos de domar as nossas más inclinações, ou seja, mudar as nossas imperfeições, transformarmos. Uma vez um amigo disse assim: os espíritas querem ser salvos, os espíritas querem ser puros, os espíritas querem ser santos. Não se acham santos, na verdade ele disse se acham santos. E aí a gente responde: ainda não somos, mas um dia seremos. Ainda não alcançamos a perfeição. Como diz a música espírita, um dia todos nós seremos anjos. Mas temos que trabalhar, acreditar que no futuro nós seremos anjos. Porque já passaremos por todo esse processo. E veio Jesus lá no início nos trazer a fórmula de como chegarmos a essa condição angelical. E quando Kardec pergunta aos espíritos, isso está na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, onde ele pergunta qual o modelo de perfeição que nós, da humanidade, teremos que seguir. E os espíritos respondem: Jesus. Vede Jesus, os ensinamentos do Cristo, o que ele nos trouxe, as suas palavras, os seus gestos, as suas atitudes de amor. Vede Jesus. Então é esse o nosso guia e modelo. Jesus é o guia e modelo da humanidade. E nós, como espíritas, temos que entender e compreender esses ensinamentos, estudarmos a doutrina espírita, não vivermos no achismo, falarmos com propriedade, com entendimento, compreensão, com ciência e consciência dos nossos atos e das nossas atitudes. Alguém de vocês, eu vou fazer aqui uma pergunta, já que a gente tem essa possibilidade. Alguém de vocês já perdoou verdadeiramente alguém que lhe fez um mal? Me respondam aqueles que já fizeram isso. Vocês já perdoaram? De verdade, com sentimento. Olha que foi uma coisa que eu trabalhei muito em mim, continuo trabalhando. Mas tudo na vida é treino. Se a gente começa a fazer, a gente vai fazendo de pouquinho, pequenininho. E aí quando a gente percebe, como diz nosso amigo Chico, a gente já vai ter feito muita coisa. A gente vai fazendo aos poucos. Como diz um dito popular, que de grão em grão a galinha enche o papo, né? Pois é. Pois é de tentativas em tentativas que nós vamos nos apropriando do amor, da bondade. E aí nós vamos nos aperfeiçoando. E nesse aperfeiçoamento nós vamos evoluindo.
E foi isso que o Cristo nos trouxe. E ele diz que nenhuma ovelha ficará perdida no reino de seu Pai. Nenhum de nós ficaremos perdidos. Todos nós alcançaremos a nossa evolução. Uns mais lentos do que os outros, mas cada um de nós alcançaremos a nossa evolução espiritual. E temos que ter a certeza que Jesus é a luz da nossa vida e que Ele clareou ainda mais quando Ele nos permitiu o contato com a espiritualidade, o aprendizado que nós temos hoje através das comunicações mediúnicas, de irmãos queridos que trabalham do outro lado e vêm nos auxiliar na nossa jornada. Assim como tem os desencarnes coletivos, como estão acontecendo nesses momentos da pandemia, também existe a evolução coletiva. A evolução, ela se dá no indivíduo como um ser, e ela se dá também no processo coletivo com aqueles que estão juntos de nós, com aqueles que estão aprendendo junto comigo e aqueles que eu vou aprender com eles e os que irão aprender comigo. Porque temos que ser exemplos. Assim nos fala a espiritualidade. Sermos como Jesus. E Jesus praticou tudo o que Ele ensinou. Então, meus amigos, a gente já viu aqui alguns depoimentos. E aqui nós temos a nossa irmã Iris, que diz que sim, que já perdoou verdadeiramente alguém. A nossa querida Gardênia, eita, como eu estou com saudade de vocês, meninas, né? Diz que não, que ainda sente uma mágoa. Iris, quando a gente perdoa verdadeiramente, minha amiga, a gente sente uma sensação maravilhosa que nos contagia. E aí, nesse momento, nós entendemos a leveza do fardo que Jesus fala. Seu fardo é leve e seu jugo é suave. É nesses momentos, querida amiga Gardênia. É assim mesmo, minha querida. Ainda precisamos nos aprimorar. E não vamos nos sentir culpados por ainda não praticar. Não vamos sentir essa culpa, não vamos carregar esse fardo. Pelo contrário. Não consigo perdoar hoje, mas teremos a oportunidade de perdoar amanhã. Ou nessa existência, ou na próxima. O importante é que teremos a oportunidade e não podemos desperdiçar. Como diz o Evangelho, reconcilia-te com teu inimigo ainda há caminho. Perdoa os inimigos. Não é fácil, não é uma tarefa fácil, mas não é impossível. Porque, como falou Jesus, nenhuma ovelha ficará perdida no rebanho de meu Pai. Todos nós, até as pessoas mais rudes, os espíritos mais endurecidos,
terão o seu momento de evolução. E é essa a consolação que nós recebemos. É essa a consolação que nós recebemos de Jesus. É essa oportunidade Então a gente tem que aprender a carregar os fardos e assistir aqueles irmãos também que carregam os seus. E aqui o Espírito de Verdade nos traz outra mensagem maravilhosa, onde ele diz assim: sou o grande médico das almas e venho trazer-lhes o remédio que vos há de curar. Extirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Então a gente já vai terminando a nossa fala, agradecendo por esse momento e fechando esse momento em que aqui estivemos. O Espírito de Verdade continua a nos consolar quando ele diz que Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe pedem. Amai e orai. Orai e vigiai. Então, quando nós aprendemos a amar, quando nós aprendemos a orar com nossos sentimentos de amor, Deus, nosso Pai, nos manda e favorece o amparo e o socorro necessário. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua que encerram um ensinamento profundo. Elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. O coração bate melhor, a alma se acelera, e por isso o corpo tanto menos forte se sente quanto mais profundamente é golpeado o espírito, no espírito de verdade. As mensagens trazidas por Jesus, porque o espírito de verdade é o nosso Cristo. Espírito da verdade, que nos consola e que nos apara. Muito obrigado, meus irmãos, minhas irmãs queridas, amigos do Paulo de Tarso, amigos de outras cidades, quiçá de outros estados e países que estão nos ouvindo nessa noite maravilhosa, nesse início de noite. E que com os aprofundamentos dessa mensagem que nós possamos realmente exercer e beber das fontes viva do amor de Jesus em nós. E que possamos, nessas horas de dores e de angústias, recorrer ao Mestre querido. E é isso que vamos fazer agora, porque já finda o nosso tempo e vamos recolher os nossos pensamentos na nossa prece. Querido amado Jesus, Mestre querido, obrigado por esse momento em que aqui nos reunimos com tuas bênçãos e o amparo da espiritualidade amiga, na realização deste Evangelho, dessas palavras consoladoras. E que possamos sentir, Senhor, o alívio dos nossos ombros, praticando o bem, amando, perdoando, respeitando o nosso próximo. Obrigado a todos aqueles que aqui estiveram,
Pedimos o teu amparo e o teu socorro, Senhor Jesus, que nesse momento vós possas abraçar o nosso planeta Terra com as tuas energias de luz, de paz e de cura, que os benfeitores espirituais, as equipes, especialmente a equipe de Dr. Bezerra de Menezes, possam, Senhor, aos hospitais, aos leitos dos doentes, dos enfermos, as casas daqueles que estão em suas casas sendo assistidos, orientados, curados. A Maria, Mãe Santíssima, nossa Mãe querida, que recebe e acolhe todos os irmãos que chegam ao plano espiritual. Te rogamos também, Maria, Mãe querida, que ampare os nossos irmãos, que saem desse mundo pelas portas da triste ilusão do suicídio. Ampara esses espíritos tão necessitados de amor e de carinho. Tendo a certeza, Senhor, de que vós nos ampara, nós te agradecemos mais uma vez por este momento. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, queridos.